Olá, pessoal. Me chamo André Reis, sou psicólogo clínico e neuropsicólogo. Trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, integrando os conhecimentos da neurociência e da avaliação clínica no processo terapêutico. Hoje, quero conversar sobre como que a TCC, a neurociência e a avaliação clínica, precisam caminhar juntas para evitar algumas intervenções frágeis, iatrogênicas e ou desalinhadas com os limites reais do nosso paciente. Ao longo desse vídeo, eu vou discutir algumas falhas ou possíveis falhas na conceitualização e como que essas falhas podem comprometer o processo terapêutico. Vou trazer aqui alguns exemplos clínicos e apontar alguns caminhos mais éticos, eficazes e sustentáveis de intervenção. Bom, para começar, vou iniciar com uma pergunta. Pergunta essa que aparece muito na nossa prática clínica, que é: por que que o paciente não evolui? Por que o nosso paciente não evolui? Isso não é tão comum na clínica? É, Essa pergunta ela surge com muita frequência e nos persegue desde quando a gente inicia a nossa prática clínica. E geralmente está muito associada à ideia de resistência ou falta de engajamento do próprio paciente. Mas aí eu quero te provocar um pouco, porque pensar essa própria pergunta, do jeito que ela é formulada, já carrega, de certa maneira, um julgamento implícito sobre o paciente. Mas se a gente muda um pouco esse questionamento, como por exemplo, o que essa não evolução está nos dizendo sobre o caso? Percebe que muda um pouco? A gente já tira, a gente já desloca do foco do próprio paciente para uma leitura clínica, uma leitura mais ampliada daquele processo clínico. A gente já começa a pensar não mudança como um dado clínico, de forma ampla, distanciando o que é o próprio sujeito, como se ele fosse o único responsável, e aí faz com que a gente pense no processo de resistência, de baixa motivação. Pode acontecer, mas não é só isso. Isso pode fragilizar o nosso processo terapêutico. Com isso, cabe ressaltar que cada paciente, cada pessoa, obviamente, tem suas particularidades, tem um contexto de vida, e a gente precisa considerar também esse contexto. E quais são as implicações daquele contexto nas nossas intervenções clínicas. Mas isso eu falo mais adiante. Vamos pensar, por exemplo, em um paciente que compreende todas as nossas orientações, concorda com a intervenção, mas não consegue mantê-lo ao longo da semana. E não consegue por quê? É só falta de engajamento? Não está motivado? Não é só sobre isso, né? O que foi que implicou nesse processo que fez com que aquele paciente não tivesse o engajamento esperado? Por que que ele entendeu um processo de psicoeducação, compreendeu o que estava acontecendo, entendeu tudo, mas não conseguiu sustentar aquela mudança, aquele comportamento durante a semana? Percebe que o raciocínio clínico, dependendo da pergunta que a gente faz, começa a ir para uma outra direção? E aí um erro muito comum, um erro clássico na clínica, é quando a mudança não acontece, o que costuma aparecer? Aí a gente começa a rotular como resistência, o paciente está resistindo ao processo, que o paciente está resistindo às técnicas aplicadas, não engaja. A gente acaba atribuindo a falta de esforço, e aqui cabe falar que sobre esforço talvez seja a última coisa que a gente precise mencionar, né? Imagina um paciente com um transtorno depressivo maior, a gente começa a falar sobre falta de esforço. Bem contraditório, alguma coisa aí é, não está certo, tá? Então a gente precisa observar muito não só o sujeito.
mas é o que implica nos processos daquele sujeito. E, obviamente, nos processos que a gente utiliza na clínica, né? Quais são os objetivos e como que a gente alcança aqueles objetivos? Portanto, o que que pode evitar a gente atingir aquelas metas, aqueles objetivos? Percebe que eu começo a tirar o foco só do paciente, eu também começo a me responsabilizar sobre o processo, pensar de forma mais ampla, e aí nem todo paciente que não muda, ele está necessariamente resistindo ao processo. Alguns pacientes simplesmente não conseguem naquele momento, por conta do contexto que ele ou que ela vive, ok? E entender, concordar e tentar não garantem mudança sustentada. A gente precisa entender que a adesão, ela é cognitiva. A mudança exige recursos emocionais e recursos neurocognitivos. Então, por exemplo, vamos pensar em um paciente com ansiedade, que ele entende a reestruturação cognitiva, mas em momentos de ativação fisiológica intensa, ele não consegue aplicá-la. Veja, a gente já começa a pensar que não é por falta de esforço, por falta de engajamento, mas tem uma questão biológica, uma ativação fisiológica intensa que impede que ele execute aquilo que precisa ser feito para o seu processo, para a sua melhora. Ou seja, não é só sobre motivar e engajar, mas o que é que está por trás? Em sua fisiologia, em sua fisiologia, neurobiologia, os processos químicos envolvidos na nossa prática clínica. Entende o quanto que é complexo e justamente por ser complexo, a gente não deve desconsiderar esses aspectos. E aí a gente começa a pensar na TCC. Como é que a TCC pode contribuir na nossa prática? Obviamente, porque alguns profissionais podem pensar a TCC como aplicação de ferramentas. Estão completamente enganados. A TCC não é sobre técnicas, não é sobre ferramentas, é sobre processo. E é sobre processo clínico. E quando eu falo de processo clínico, utilizando a terapia cognitivo-comportamental, eu falo em conceitualização cognitiva como eixo central da minha prática clínica. Então, eu preciso entender alguns aspectos possíveis do próprio paciente, e eu preciso entender, e eu só consigo entender a partir dessa conceitualização, e eu preciso entender qual é a função, quais são as funções daqueles sintomas. Sim, todo sintoma, todo comportamento tem uma função. Veja, eu não estou dizendo que é uma função adaptativa, não estou dizendo que é uma função é, é, assertiva, só estou dizendo que tem uma função, tem um significado para que aquela função, para que aquele sintoma exista na vida daquele paciente. Tem uma função ele se comportar da forma como ele se comporta no seu contexto, né? A ideia é essa, entender quais são as funções. Se essas funções são adaptativas ou não, isso a gente vai é, descobrindo conforme a gente enriquece a conceitualização do caso clínico. Então, por exemplo, quando a intervenção não conversa com a lógica interna do caso, a mudança ela tende a ser instável. Então, e aí vem a frustração do próprio paciente e vem a frustração do próprio profissional, né? Porque algo ali não está dialogando, né? E eu preciso entender, através desses questionamentos, por exemplo, quais são os padrões de enfrentamento daquele sujeito, daquele paciente. E por que que esse padrão foi desenvolvido dessa maneira? Quais são os mecanismos de defesa daquela pessoa e por que se tornou esse mecanismo de defesa daquela forma, ok? É, então, pensar cada caso clínico, e aí é um grande risco, pensar cada caso clínico sem
pensar na formulação sem considerar a conceitualização, primeiro que aí eu já começou fragilizado. E já não é TCC, né? Então, boas intervenções, elas só acontecem com boas formulações de caso, com boas conceitualizações, né? E, obviamente, a gente vai adequando conforme o andamento do processo clínico. Mas se eu já começo de forma fragilizada, sem uma boa formulação, ou sem formulação, sem uma conceitualização, o risco de aplicar uma técnica de forma solta é enorme. E quais serão as consequências disso também? Porque concorda comigo que seria muito fácil o nosso trabalho aplicar somente técnicas, portanto, muito irresponsável, né? Por isso que eu preciso fazer uma conceitualização de cada paciente, de cada sujeito, entender as suas particularidades, as suas forças, as suas fraquezas. Obviamente, tudo isso dá trabalho, né? O cérebro humano é complexo, portanto, a forma que a gente vive é uma forma complexa. As coisas que nos afetam de alguma forma, como que a gente afeta o nosso ambiente, tudo isso é complexo, ok? Então, mesmo sendo complexo, justamente a conceitualização, uma boa fundamentação clínica, vai fazer com que o meu raciocínio clínico torne o processo menos complexo, menos desafiador, talvez. Ok? É, Se eu começo a pensar somente nas minhas intervenções como apenas aplicação de técnica, essas técnicas aplicadas, elas certamente podem ser aplicadas fora da função do sintoma. Veja o que eu falei agora há pouco, quais são as funções daqueles sintomas, quais são as funções, qual é a função daquele comportamento. Então, eu preciso compreender antes de aplicar qualquer técnica qual é a função daquele sintoma, daquele comportamento, daquela visão que o paciente tem do mundo e de si mesmo. Assim, as metas elas podem ser incompatíveis com o momento do paciente. Então, vamos pensar que durante um treino comportamental intenso, tem um paciente com crenças, com esquemas de fracasso e alto nível de autocrítica. Se um trabalho prévio de crenças, nada feito. E aí eu não vai adiantar pensar sobre o paciente não está engajando, não se motiva para o processo. A responsabilidade, nesse caso, é completamente minha. Eu não fiz um bom levantamento do processo clínico do sujeito. E aí, o que é que a neurociência pode acrescentar no nosso processo clínico usando terapia cognitivo-comportamental? Toda mudança, ela exige, de certa forma, plasticidade cerebral ou neuroplasticidade. Então a gente precisa entender que eu costumo dizer que a prática clínica, os processos clínicos, para além do processo psicoeducativo, interventivo, é também mudanças de hábitos, mudanças internas, mudanças emocionais, cognitivas e também mudanças externas, como algumas mudanças comportamentais. E tudo isso é muito bem estabelecido com mudanças de hábitos, com aprendizagem. E mudar hábitos e aprendizagem envolve neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É a forma do sistema nervoso se organizar ou reorganizar frente a mudanças ambientais. Engana-se quem acredita que a neuroplasticidade só acontece após uma lesão cerebral, que é uma tentativa do cérebro, do sistema nervoso se organizar para assumir, fazer com que uma outra região cerebral somente assuma as funções que a outra área que foi atingida era responsável por executar. É também, mas não é sobre isso. Quando a gente aprende uma nova língua, uma nova habilidade, a gente também está falando de neuroplasticidade. Se a gente fala de um aprendizado bem consolidado, ou melhor, se o aprendizado ele foi consolidado, significa que houve neuroplasticidade. E a prática clínica propõe processo de aprendizagem também. Senão a gente não faria psicoeducação, ok? Então, falar que a neurociência vai acrescentar na nossa prática a compreensão de que os circuitos antigos, eles
são mais automáticos. Por isso, os pensamentos automáticos, os pensamentos disfuncionais, as distorções cognitivas, por exemplo. Logo, os sistemas de ameaça e de recompensa, eles acabam competindo de alguma forma. Isso precisa ficar evidente primeiro para nós, enquanto profissionais, para depois para o próprio paciente, ok? Primeiro a compreensão parte da gente, para depois o nosso paciente. Então, não estamos lidando apenas com escolhas conscientes do próprio paciente, mas a gente está lidando com redes neurais consolidadas, bem estabelecidas, durante a vida toda daquele paciente, ou dependendo do contexto que ele ou ela vive. Então, a gente está falando de redes neurais, a gente está falando de aspectos químicos, hormonais, a gente está falando de um aspecto amplo, fisiológico, neurobiológico, que a gente precisa considerar na nossa prática clínica. Então, quando a gente começa a ter essa compreensão, a gente começa a ter um outro olhar para desenvolver um outro tipo de raciocínio clínico. Percebe a diferença? Logo, com isso, por que que alguns pacientes entendem, mas não sustentam? E aí entra o aspecto neurobiológico, neurocientífico, que é compreender alguns déficits, por exemplo. Eu preciso entender se o paciente ele não sustentou aquela mudança, entendeu tudo durante a sessão, mas não consegue sustentar aquilo durante a semana, após a sessão. Pô, eu preciso pensar que pode ter déficits em controle, no controle inibitório, que é uma das habilidades das funções executivas. Eu preciso pensar também que aquele paciente ele pode sofrer com algumas limitações em sua memória de trabalho. Ou esse paciente ele pode ter uma alta reatividade emocional. E tudo isso parte do pressuposto de uma visão biológica também. Então, sabe aquele momento que a gente psicoeduca, a gente orienta, gera um insight no paciente, faz sentido, a gente fala agora que vai dar certo, isso não é suficiente ainda para ele sustentar aquela mudança. Uma nova ideia, uma nova aceitação, o insight, ele não é sinônimo de mudança neurobiológica. Está muito distante. Compreender, aceitar o insight não é o suficiente. Pode ser o ponto de partida, mas não é o suficiente para que aconteça uma mudança neurobiológica, ok? Então, e quando que a gente deve investigar mais? Compreender e analisar cada caso, repetidas tentativas sem avanço, que eu executo, por que que eu utilizo as ferramentas, ou mudo a linguagem para cada paciente, mas mesmo assim o processo ele não avança. Aí eu começo a questionar os meus próprios processos, as minhas próprias intervenções. Eu começo a avaliar o descompasso entre a compreensão do paciente e a execução e começam a entender suspeitas de limites ou limitações cognitivas ou emocionais daquele sujeito. Então, para poder explicar, vamos pensar que a avaliação clínica evita que a nossa prática, os nossos processos clínicos se tornem, é, de alguma maneira, insistentes ou iatrogênicas. É, Algo é iatrogênico aqui para explicar quando o tratamento acaba causando algum dano ou piora no processo do próprio paciente, né? Então a gente também precisa ter esse olhar. O que eu realizar aqui de intervenção vai causar algum dano no meu paciente, considerando as limitações? Porque vamos pensar num paciente que tenha algum déficit em alguma habilidade das funções executivas na atenção, por exemplo. E eu sugiro uma atividade para ele que vai demandar da sua atenção. Se eu observo isso na clínica e ele não consegue executar, não é falta de engajamento. Tem uma habilidade fundamental que é a atenção, que está deficitária, está comprometida e, portanto, ele não consegue executar aquela tarefa que eu sugeri. Então percebe que o raciocínio começa a mudar?
Então, o que é que a avaliação, nesse caso, pode contribuir? Como é que pode nos ajudar? Ajuda a identificar os recursos disponíveis do paciente, ajuda a compreender os limites reais do funcionamento cognitivo daquele sujeito e compreender o time, né, o ritmo possível de intervenção para aquela pessoa, para aquele sujeito. Por mais que tenha uma expectativa nossa, mas vamos pensar que a expectativa maior é do paciente. Então, as coisas precisam, as intervenções, elas precisam estar bem alinhadas com o que também são as expectativas daquela pessoa, tá? De forma realista, ok? Então, ajustar as metas terapêuticas após identificar déficit de memória de trabalho ou sobrecarga emocional. Eu preciso compreender as intervenções fora do time do paciente. Vamos pensar aqui se a gente trabalha muito com exposição do paciente, a gente faz sugere uma intervenção, uma exposição intensa. Ele sofre de fobia social, por exemplo, e a gente começa a sugerir uma exposição intensa, não gradativa. Será que vai contribuir para a melhora do paciente? Já expondo ele de forma intensa assim ao que causa dano? Esse é um exemplo de uma ação, é, é, de um ato iatrogênico, por exemplo, vai causar dano, vai causar prejuízos não só ao processo, mas ao próprio paciente, ok? A própria psicoeducação excessiva pode aumentar o nível de ansiedade ou ruminação daquele paciente. Então percebe que até aqui o que eu fiz foi nos distanciar do que talvez o problema seja do próprio paciente, mas a gente começa a ter um olhar clínico ampliado. É essa a ideia. Isso vai nos ajudar no processo de desenvolvimento de um ou de uma outra forma de obtenção de raciocínio clínico, ok? E pensando nessa integração, terapia cognitivo-comportamental, neurociência e uma avaliação clínica. E a gente começa a pensar na mudança sustentável que nasce da articulação entre uma boa conceitualização de caso, uma boa fundamentação e compreensão neurobiológica do funcionamento daquele sujeito, portanto, uma possibilidade de melhor intervenção conforme eu ajusto melhor aquele caso clínico. Então, não é sobre fazer mais, mas sobre fazer de forma mais precisa, mais refinada, né? Então, eu preciso compreender diversos aspectos. E aí eu falo da prática baseada em evidência, dos pilares que regem a prática baseada em evidências. Preciso pensar na experiência clínica do próprio sujeito, do próprio profissional, né, da minha experiência. De aqui, vale considerar que experiência, gente, não é só experiência tempo de formação, de atuação, não, a experiência, o quanto que eu tenho de capacidade de avaliar o caso e pensar como que eu posso melhorar os meus processos, isso independente da experiência. Então, isso acaba sendo confundido demais, né? Hum, Por aí, só por analisar esse conceito, mas experiência clínica carrega ali o pressuposto de como é o meu raciocínio clínico diante desse caso? Independente do meu tempo. Qual é o olhar que eu estou tendo? Esse vídeo, basicamente, traz de forma mais explícita essa experiência clínica, né? Que é como é que eu refino mais o meu raciocínio clínico, independente do caso, do tempo de formação, que obviamente contribui muito. Mas nada adianta um profissional que atua há 10 anos, mas não se preocupa, né, em refinar, em ter esse olhar mais amplo sobre os seus processos clínicos e sobre um olhar mais amplo do seu próprio paciente. Então não é só sobre o tempo de experiência, é como é que eu penso melhor sobre aquele caso, para ajudar da melhor maneira com que a ciência me disponibiliza. E aí entra o outro pilar, que o que é que
temos de melhor evidência para esse caso clínico, para que eu consiga utilizar nas minhas intervenções. E, obviamente, os valores, as preferências e características do paciente. Tá ok? É, então, quando o paciente não evolui, eu preciso julgar menos, né? Por mais que eu seja imparcial, mas eu preciso sempre pensar e não afirmar. O paciente não engaja, o paciente não se motiva com o próprio processo. Não, eu preciso entender que por que que ele não engaja? Por que ele não está evoluindo? Né? O que tem implicado nessa não evolução do quadro clínico desse paciente? Né? Portanto, eu preciso ter uma mais leitura clínica. E quando eu digo mais leitura clínica, não é mais leitura teórica. Isso é o mínimo, isso é o básico. Eu preciso ter isso de forma constante. Mas a leitura clínica aqui entenda a visão mais ampla da minha prática clínica. E, obviamente, mais responsabilidade técnica, mais responsabilidade é, técnico-científica. Então, a prática clínica se sustenta na qualidade da leitura do caso, na leitura de cada caso que a gente acompanha e na direção da intervenção. E não necessariamente no que só a responsabilização do próprio paciente. Não, quando a gente começa a fazer essa maior leitura do caso clínico, a gente começa a refinar os nossos processos interventivos. A gente também começa a olhar para o que a gente está fazendo na prática clínica. Quais são as minhas limitações técnicas? Quais são as minhas limitações no que diz respeito às intervenções? Então, isso também é um processo que implica nós, enquanto profissionais, a melhorarmos em outros aspectos e buscar recursos fora daquilo que a gente tem. Pô, se eu preciso buscar uma supervisão para me dar uma melhor fundamentação, maior segurança, então eu preciso fazer isso, né? Então, preciso desconstruir que buscar talvez uma ajuda, um recurso, uma supervisão para além da leitura diária, ou até uma discussão entre pares, entre colegas mais experientes, não tem problema algum. Voltando àquilo que me distancio do que é o próprio paciente para entender o que é esse caso, o que é que essa não evolução me diz, ok? Espero muito que essa conversa, essa aula tenha feito muito sentido para você. Peço que compartilhe essa aula, esse vídeo com aquele colega, aquele amigo, que seja estudante de psicologia, profissional, recém-formado ou até experiente. Afinal de contas, a gente nunca sabe tudo, a gente sempre tem como aprender, mesmo que sejam os mesmos processos, mas de forma diferente. Então, compartilha. E aproveita esse conteúdo, se ficou alguma dúvida, se tem alguma outra sugestão também de conteúdo, essa sugestão ela é muito bem-vinda, coloca aqui nos comentários. Vai ser um prazer, vai ser uma satisfação poder responder cada um de vocês. E aproveito para te fazer um convite para que você possa me acompanhar também no meu perfil no Instagram, @andrevitor.reis. Por lá eu coloco alguns conteúdos, algumas postagens sobre o que é que eu vou produzir aqui a cada semana. Então, vai ser uma satisfação receber você lá no meu perfil no Instagram também. Então, até a próxima, até um próximo vídeo. Um abraço.